Minha gente, desde 2018, a gente tem respaldo para tratar o paciente. E não ficar trocando curativo só. E como é que você vai ser valorizada dentro do hospital? Você vai ser valorizada dentro do hospital quando você olha o paciente. Por que era que o médico chegava e me chamava dentro do hospital e dizia, não, que só quem mexe nessa ferida é a Lavínia? Porque eu olhava o paciente e eu, com ele, eu chegava e dizia, solicite aí função renal, solicite um hemograma, porque ainda dentro do hospital, naquela época, eu não conseguia fazer isso enquanto enfermeira, apesar de que também já tem a resolução. Mas essa parte de você prescrever, solicitar exames é muito mais enraizada, né? É diferente. Solicitar exames é muito mais médico, está enraizado ali. É difícil da gente mudar essa cultura. É diferente da gente prescrever cuidados e tirar do que uma coisa que o médico nem entendia que era dele, né? Por que era dele? E ele não queria para ele, né? É diferente, tá? Então, eu solicitava, como a gente tem essa facilidade dentro do hospital, então também não faz tanta diferença quem é que vai solicitar, né? Quando a gente está fora do hospital, tratando o paciente em domicílio, aí é importante a gente ter essa autonomia de solicitar os exames do paciente, porque a gente não vai ter todos os profissionais, nem sempre, junto do paciente, no atendimento em domicílio. Mas dentro do hospital, a gente tem a facilidade de ter uma equipe multidisciplinar. Então, eu chegava e dizia, ó, solicita aí um hemograma, a função renal, a função hepática, a vitamina B, a vitamina A, a vitamina... E dizia o que era para ele solicitar. E aí a gente discutia os casos. Ó, esse paciente está desse jeito, chama o vascular. Esse paciente está desse jeito, e ó, em contato com o vascular, ó. A ultrassom desse paciente, você já sabe o que o paciente tem. O paciente tem obstrução arterial e ele precisa de uma angioplastia. Qual é a programação para esse paciente? Por que ele não fez angioplastia ainda? E aí o médico conversava comigo e dizia, não, ele está programado para isso, para fazer aquilo. Eu digo, então tudo bem. Eu vou fazer isso, isso e isso de cobertura, e quando você resolver o problema dele cirurgicamente, a gente conversa de novo. Né? Porque a gente precisa disso, minha gente. A gente precisa ter essa autoridade, essa autonomia. A gente precisa assumir a responsabilidade do tratamento de feridas. E o tratamento de feridas não é trocar curativos, você precisa olhar o paciente. Quando você olha o paciente, você vai longe. Aí você vai ser valorizada. Nessa hora da discussão que você tem, como é que você vai argumentar? Como é que você vai ter uma discussão argumentativa dessa? Com conhecimento. Com conhecimento. Quando você tem conhecimento sobre o caso, aí sim, nessa época, o que era que eu já tinha? Eu já conseguia entender, eu já tinha o meu método, eu já conseguia entender o que é que o paciente tinha, eu olhava o paciente como o diagnóstico dele, se ele tem uma insuficiência venosa, se ele tem insuficiência arterial, eu sabia diferenciar tudo isso. Eu sabia que aquela lesão por pressão não ia cicatrizar se a gente não mudasse o decúbito desse paciente e não deixasse o paciente sem pressão naquele local. Eu entendia qual era o processo que estava acontecendo ali no paciente, qual era a causa do problema do paciente. E a partir do conhecimento de como é que você vai saber o que tem o paciente lá como um todo, o que está acontecendo dentro do paciente, que a cicatrização acontece de dentro para fora. Então, a partir desse conhecimento, é que eu conseguia argumentar, é que eu conseguia conversar de igual para igual com a equipe médica. E até hoje é desse jeito. Até hoje, os pacientes que eu tenho particular em domicílio, os médicos aos quais me valorizavam, enquanto enfermeira especialista, me encaminham os pacientes. E é desse jeito que acontece com muitas trilheiras minhas lá dentro. Porque a partir do conhecimento que você tem, você começa a se posicionar, você começa a ser valorizada pela própria equipe e começa a receber os pacientes por indicação da própria equipe.
E isso vai lhe gerar uma renda extra e a oportunidade de você tratar desse paciente quando receber alta lá na casa dele, em domicílio. Vocês percebem? O quanto a gente tem essa oportunidade? Primeiro, a oportunidade de ser valorizada dentro do hospital. Porque com conhecimento e tratando o paciente de forma integral, holística, botando ele como centro do cuidado, você vai conseguir essa valorização dentro do hospital. E a partir daí, você ter essa oportunidade de conseguir atender o paciente quando ele vai de alta. Entende? A minha especialização, Alexandra, eu fiz na Universidade de Patos. Só que não foi lá, não, que eu adquiri o conhecimento. Infelizmente. Infelizmente, as especializações que existem no Brasil, elas não trazem o paciente como centro do cuidado. Infelizmente. A gente aprende uma coisa, ou a gente aprende assim, aprende o que é uma lesão por pressão, a gente aprende o que é uma úlcera venosa, a gente aprende o que é uma úlcera arterial, a gente aprende os tipos de feridas, mas a gente não aprende a olhar o paciente. A gente aprende a olhar a ferida. Entende? E na prática, na minha experiência, 12 anos dentro do ambiente hospitalar, que tinha milhões de pacientes com feridas, milhões, olha, meu Deus, exagero, mas tinha muito paciente com ferida, né? Muitos pacientes com feridas. E é sempre, ó, renovando, indo de alta, né? Volta, vai de alta de novo, vem outro, né? Vários pacientes com várias patologias diferentes. Foi que eu consegui ter a experiência que eu tenho e montar o meu próprio método, colocando o paciente como centro do cuidado. Então, não é simplesmente o que a gente estuda. Eu estudei muito, eu tenho todos os consensos internacionais, eu tenho como base da minha vida, do meu atendimento, como base do método Trilha também. Mas não é só isso, né? A gente coloca uma coisa única nossa, que cada um de vocês também tem, e que cada um de vocês vai construir durante essa jornada, né, do tratamento de feridas, que é a própria experiência. Que é isso que mais conta, né, na nossa vida. Mas aí, como é que eu começo então? Não tenho experiência, nunca fiz, nunca tratei, né? Como é que você está dizendo até que a gente dentro do método é mesmo começando do zero, né? Mesmo começando do zero, você vai conseguir tratar qualquer tipo de ferida. Você começa assim, com o conhecimento, porque todo mundo começa. Um dia eu comecei também. A gente não nasce pronto e já nasce referência, né? Todo mundo começa. Então, como foi que eu comecei? Eu fui lá, estudei, tive meu conhecimento, e a partir daí eu comecei a tomar o meu espaço. Um espaço que era meu de direito, e um espaço que vocês também merecem. Um espaço que a gente merece dentro da enfermagem, minha gente. A gente merece, porque a gente não estuda pouco, não. A gente estuda muito. A gente só tem que direcionar o nosso estudo melhor e assumir as responsabilidades. Porque na hora que é para colocar aqui, eita, o paciente precisa de um exame, mas aí eu nem sei interpretar o exame. Eu vou pedir aqui, ó, para um médico vir e solicitar o exame para mim, fazer a leitura desse exame para mim, ele pode até fazer a leitura do exame, mas associado ao tratamento de feridas, nem sempre. Quem vai fazer isso? Você, que entende a fisiopatologia do tratamento de feridas. Qual é a fisiopatologia da cicatrização? O que está acontecendo? Qual é a primeira fase da cicatrização, a fase coagulativa? Qual é a segunda fase, a inflamatória? Qual é a terceira fase, a proliferativa? Qual é a quarta fase, a maturação? O que acontece em cada uma dessas fases? O que está acontecendo ali com o paciente, nesse momento, para que eu entenda que aquela função renal dele prejudicada está atrapalhando em que ponto ali daquela cicatrização? O porquê que o paciente com anemia, ele não vai conseguir cicatrizar direito. Porque muitas vezes é muito normal o paciente ter uma anemiazinha pequena, uma besteira, que para a equipe médica não é nada demais. Ah, não, é uma coisinha de nada, besteira, posso até suplementar, né, com um sulfato ferroso, mas tá tranquilo, não é nada demais não. Mas para a gente é. Para cicatrização de feridas é.
E precisa suplementar. Precisa tratar. Sabe? Então, às vezes, eles não têm essa visão, esse olhar clínico da ferida. Eles têm o olhar da interpretação do exame laboratorial. Mas associado à cicatrização, ao que está acontecendo ali com a ferida, não tem. E como é que a gente vai do nada? Ah, meu Deus, não tem mais o que fazer. O paciente precisa de um exame e pronto, vou entregar, né? O paciente não vou assumir essa responsabilidade porque eu não sei. Vocês acham que o outro profissional vai saber? A gente precisa assumir, porque o paciente precisa da gente. E a gente merece ser reconhecida por isso. E a gente merece viver isso. E se dentro do hospital que você trabalha, você já faz tudo isso, e você não é reconhecida, você tem uma oportunidade de continuar esse atendimento desse paciente em domicílio, e aí sim, você vai ser reconhecida. Na hora que você começar a perceber que os seus pacientes em domicílio estão lidando muito mais, inclusive financeiramente falando, do que o próprio hospital que você trabalha, reconhecimento, valorização e melhoria financeira de vida e liberdade, você conseguir estar com a sua família, com os seus filhos, aí você vai conseguir entender que a oportunidade também está aí. E não é para ter medo quando você tem o conhecimento correto. Quando você conhece o tratamento de feridas, colocando o paciente como centro do cuidado, você vai ter muito mais resultados. E desse jeito, mais valorização. E vai pegar os pacientes que estavam lá de alta e vai começar a conquistar os seus primeiros clientes, né? Seus primeiros pacientes particulares. É isso, gente, que vira um ciclo só de sucesso. Porque quando você conhece e se compromete a estudar e a entender como é que funciona esse tratamento, né, do paciente como centro do cuidado, você, vai longe, vai ter resultados e esses resultados, vão vindo em cascata. De um paciente para o outro vai lhe indicando, que os médicos vão lhe indicar, porque entendem, percebem isso dentro de você. Não negligencie o atendimento do paciente. É sua responsabilidade enquanto enfermeira. E assuma essa responsabilidade, porque quando você assume a responsabilidade, é quando você merece e consegue a sua valorização. Nada vem de graça. Ah, eu quero uma valorização aqui, trabalhando de qualquer jeito. É assim? Não. Muito pelo contrário. Porque para a enfermagem, a gente tem que lutar mais ainda para conseguir essa valorização. Não vem fácil assim, né? Então, nada é fácil. Não negligencie e não deixe de se responsabilizar. Se responsabilize pelo seu paciente, que aí vem a valorização, tá? Não passe para o outro uma responsabilidade que é sua. Tratamento de feridas é responsabilidade do enfermeiro. E se você hoje ainda não tem essa responsabilidade, pode ser por falta de segurança. Pode ser uma insegurança. Então, eu não tenho segurança para o tratamento da ferida desse paciente, por isso que eu estou encaminhando ele para outros profissionais. E não tem essa segurança por falta de conhecimento. Falta de conhecimento, falta de aprender a tratar feridas do jeito certo, falta de colocar o paciente como centro do cuidado. É por aí, tá? É por aí esse caminho.